Olá pessoal, então nós, dando continuidade aqui à nossa aula, no bloco anterior nós falamos, aquelas situações patrimoniais do ativo ser maior do que o passivo, o PL positivo, o PL igual a zero, o PL negativo. Isso, todas as bancas tratam desse jeito. A ESAF, pessoal, essa figura do PL negativo, do PL igual a zero e do PL menor do que zero, ela não trata isso como PL. Ela fala que é inexistência de PL. Isso foi cobrado numa prova, PL é PL, se ele for negativo, um PL negativo vai estar lá, normalmente negativo, situação de passiva descoberto. Mas não, para a ESAF o que vale é o seguinte, só vai existir o PL quando o PL for positivo. Se ele for igual a zero ou menor que zero, aqui seria uma inexistência de PL. Certo? Inexistência de PL. Ah, Silvio, mas isso cobra, não vão, eu acredito que isso eles não cobrem mais nunca, esse tipo de coisinha aí, esse detalhe. Mas vamos lá. A gente falou do ativo, o ativo pode ser maior ou igual a zero, o passivo é maior ou igual a zero e o PL pode assumir qualquer valor. Beleza, agora só voltando aqui para a gente ficar esperto que isso aqui é importantíssimo, A gente já sabe que o ativo é dividido em ativo circulante e ativo o quê? E ativo não circulante. Perfeito. O ativo não circulante, por sua vez, a Lei 6.404 diz que ele vai ser dividido em ativo realizável a longo prazo, tudo que vai vencer no curso do exercício social subsequente, Eu estou elaborando em 31/12/2017. Tudo que vai vencer em 31/12/2018 vai ser ativo realizável a longo prazo. E aquelas observações que nós fizemos, venda, empréstimo, adiantamento, pessoas ligadas, decorrente de operações não usuais e do ciclo operacional. Os investimentos, investimento, ou imobilizado e o intangível. Beleza, então quer dizer que é ativo circulante e não circulante. O não circulante dividido em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Perfeito. Agora aqui dentro do circulante também a gente tem, A lei diz isso, que é circulante e não circulante. O não circulante, ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Agora aqui no circulante, nós vamos ter aqui no circulante o quê? O disponível, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Estou elaborando em 31/12/2017, que vai ser realizado em 2018. Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Aqui, só lembrando, a gente tem tantos direitos pessoais, duplicata a receber, nota promissória a receber, quanto direitos reais, a parte de estoques, em matéria-prima, estoque de mercadorias, vai estar tudo aqui. Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e também teremos aqui o que? As despesas antecipadas. Perfeito. E lá no passivo nós vimos que o passivo ele é dividido em passivo circulante, passivo não circulante, e o quê? E o PL. Então, de acordo com a Lei 6.404, o PL, ele integra quem, pessoal? Ele integra o passivo. Ordem decrescente de liquidez do ativo e o passivo exigível em ordem decrescente de exigibilidade, mesmo isso não estando na lei em relação ao passivo. Perfeito. Outra coisa que a gente tem que ficar atento em relação a essa coisa de origem de aplicação, que isso é importante aí na contabilidade. Se ligar aqui nós temos o ativo, aqui nós temos o passivo exigível, aqui nós temos o PL. Isso aqui, conforme eu lhe falei, isso aqui são o quê? Origens. Isso aqui vão ser o quê? Aplicações de recurso. Não foi isso que nós vimos? Então se liga aí, isso é importante você saber quando é que nós teremos origens. Origem é quando isso aqui aumentar ou quando isso aqui diminuir. Certo? Quando o lado direito aumentou, origem. Ou quando o lado de cá diminuir. Por exemplo, se você vendeu mercadoria, acaba sendo uma origem de recurso. Certo? Então, origens de recurso é quando o passivo exigível aumenta, o passivo exigível ou simplesmente passivo, Que a regra é isso aqui é passivo. A lei que faz essa coisa, a gente tem que estar atento como é que a prova vai cobrar. Passivo exigível aumenta, o PL aumenta, o ativo diminui, ou quando temos receita. Receita também é uma origem de recurso. E nós teremos aplicações quando o passivo exigível ou simplesmente passivo diminui, o PL diminui, o ativo aumenta e as despesas. Então isso é importantíssimo você saber, porque isso é a base de tudo. Origens é igual o quê? A aplicação. Então quando você tem aqui, ativo é igual a passivo exigível mais PL. Isso nada mais é de quê? De aplicações igual a origem. Agora quando a gente coloca a conta de resultado aí,
né? O que é que nós temos de aplicações? Ativo e o quê? E despesa. Então, ativo mais despesa é igual a passivo mais PL mais receita, né? Então, isso aí é a base de tudo, essa coisa das origens e aplicações de recursos. Então, é muito bom você saber, né, que as origens de recursos formadas em capital próprio e capital de terceiro, e o que é origem? Passivo aumentou, PL aumentou, ativo diminuiu e receita, são origens. O que são aplicações? Ativo aumentou, passivo diminuiu, PL diminuiu e o quê? E despesa. Pronto? Vamos lá resolver umas questõezinhas para a gente ficar esperto aí nesse negócio. Olha só, né? Então ele vem aí, questão de número 4, ele me fala aí. No balanço de encerramento do exercício social, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registre e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. No ativo patrimonial, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, compondo os seguintes grupos. Quais são os grupos aí? A gente viu ativo circulante e não circulante, o não circulante dividido lá, né? Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, isso aqui na realidade é um subgrupo. Investimento, ativo imobilizado e intangível, né? Beleza, aqui tem até esses grupos todos, né? Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, investimento, né? Imobilizado e intangível. Mas, conforme eu falei com você, pode até ser que a questão esteja certa, tudo isso aqui. Mas esses, especificamente, eles fazem parte do subgrupo, né? Do grupo lá do não circulante. Vamos ver. Ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente, não. Isso aqui não tem nada a ver, né? Letra C, ativo circulante, olha como é aí, ó. Ativo circulante e ativo não circulante, certo? Ativos são dois grupos, ativo circulante e não circulante. O ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado intangível, são subgrupos do ativo não circulante. Então aqui está perfeito. Ativo circulante e ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, por investimento, por imobilizado e por intangível. Portanto, a alternativa correta, letra C. Letra D, ativo circulante, ativo... Não, ativo diferido não tem nada a ver, né? Ativo circulante e não circulante, composto por realizável a longo prazo, investimento imobilizado e não é diferido, é o que? É intangível. O diferido, pessoal, ele foi extinto com a alteração da lei, né? Que nós tivemos, né, da lei 6.404. Ali, né, naquele ativo diferido, a gente tinha aquelas despesas que iriam contribuir. Você teve aquelas despesas, por exemplo, pré-operacional, que ela ia contribuir para vários resultados futuros, né? Para a geração de várias receitas futuras. Aí você colocava no ativo diferido e ia jogando aos poucos no resultado. Só que hoje não. Hoje, esses gastos pré-operacionais, gastos com organização, vai ser tudo tratado imediatamente como o quê? Como despesa. Portanto, a alternativa correta, letra C. Questão 5, em relação ao encerramento do exercício social e à composição dos grupos e subgrupos do balanço, assinale a opção falsa. Ele quer que a gente assinale a opção falsa. No ativo circulante serão incluídas as disponibilidades, os direitos, beleza, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social e as aplicações de recurso em despesa do exercício seguinte. Aqui é uma questão também muito sacana, né? Que eles querem mexer lá com o psicológico do aluno. A lei diz assim que no ativo circulante serão incluídas as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Porque você está em que exercício social? Você está aqui em 31/12/2017. Então não é os direitos que vão realizar nesse curso desse exercício social. É no curso do exercício social o quê? Subsequente. Certo? Então ficou faltando aqui, ó, no curso do exercício social subsequente. No ativo circulante serão incluídas a disponibilidade, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recurso em despesa do exercício seguinte. Né? Ele quer que marque a falsa, essa aqui está falsa mesmo, né? Essa vai ser nosso gabarito, vamos ver as outras aí. No intangível, serão classificados direitos que tenham por objeto bens incorpóreos e destinados à manutenção da atividade da companhia. Né? A característica do imobilizado e do intangível é que estão em uso. Né? Tem que estar em uso para que seja o quê? Intangível, tem que estar em uso, destinado à manutenção em uso. Se você tiver uma patente fora de uso, ela não vai estar no intangível. Daí você falar assim, intangível, patente. Não, para que seja intangível, para que seja imobilizado, tem que estar em quê? Em uso, certo? Portanto, aí, verdadeiro, né? Na companhia em que o ciclo operacional da empresa, olha aí o ciclo operacional que nós falamos, tiver duração maior que o exercício social, ciclo operacional 3 anos, o exercício social é 1.
Aí o que é que vai fazer esse ciclo operacional? O prazo do circulante e do não circulante vai ser 3 anos, que vai ser o prazo do ciclo operacional. Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Verdadeiro, perfeito. Em investimentos serão classificadas as participações permanentes em outras sociedades. Investimentos, até lá, tudo que você tem a alugar, participação em coligadas, em controladas, perfeito. Serão classificadas as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Né? Então, investimento vai estar, essa é a definição da Lei 6.404. As participações permanentes em outra sociedade e os direitos de qualquer natureza não classificáveis nem no circulante que não destinam à manutenção, né, da atividade da companhia. Porque se destinar à manutenção vai estar em uso, né? Vai ser o quê? Vai ser imobilizado. Portanto, verdadeiro. E no imobilizado serão classificados direitos que tenham por objeto bens corpóreos, tem que ser bens corpóreos, né, destinados ao uso, à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercido com essa finalidade. Inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. A gente vai estudar detalhadamente o imobilizado, quando a gente for falar lá de depreciação do CPC 27. Mas só lembrando, né, o imobilizado tem que estar o quê? Em uso, né? Tem que a empresa estar usando. Então, você tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque a gente fica assim, máquina, equipamento, é imobilizado. Mas depende do objeto social da empresa. Se a empresa vende máquinas, máquina para ela vai ser estoque. Se a empresa, né, ela aluga máquina para ela vai ser investimento. Se a empresa, né, ela usa a máquina para uma indústria, a máquina para ela vai ser um imobilizado. Então depende do objeto social, mesmo, né, que normalmente máquina seja imobilizado. Mas se está verdadeiro, no imobilizado serão classificados os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desse bem. Então, uma das características lá do imobilizado é que você não precisa nem ter o que? A propriedade, desde que seja transferido, né, para você os riscos e os benefícios, vai ser registrado em sua contabilidade, mesmo não se tendo a propriedade. Verdadeiro, mas nós estudaremos isso aí mais detalhadamente. Assinale abaixo a assertiva verdadeira. Né? Na equação geral do sistema contábil são considerados como origem de recursos. Origem de recursos, Silvio. Como é que eu sei origem de recursos? Eu sei que o lado daqui do ativo é o quê? Aplicações. O lado do passivo é o quê? Origem. E despesa é aplicação. Receita é origem. Então, quando é que eu vou ter origem de recursos? Só lembrando, o passivo aumentou, o PL aumentou, o ativo diminuiu, ou então receita. Quando é que eu vou ter aplicações de recurso? O ativo aumentou, o passivo diminuiu, o PL diminuiu, ou então quando eu tenho despesa. Então, isso, os aumentos do ativo. Aumento do ativo é origem? Não, é aplicação de recurso. Os aumentos de PL é origem. Os aumentos de resultado, né? E as diminuições do passivo. Vamos lá, né? Os aumentos de resultado. Aumento de conta de resultado pode ser origem ou pode ser o quê? Aplicação. Se aumentaram a conta de despesa, é aplicação. Os aumentos, né, de ativo. Aumento de ativo é o quê? Aplicação. Aumento de ativo, aplicação. Os aumentos de passivo. Aumentos de passivo, tá aqui, origem. Os aumentos de PL, origem. E as diminuições de ativo, também origem. Portanto, a alternativa correta aí da questão 6 é a alternativa letra E. Questão 7. A ESAF, né, ultimamente ela cobrou muitos desses tipos de questões aqui. Né? Considerando que a movimentação contábil sempre ocorre em forma de equação, para que as origens de recursos sejam iguais à sua aplicação, organize os seguintes elementos, segundo, né, o critério de débito e crédito. Considerando que todo o movimento contábil dessa entidade está expresso na relação acima, pode-se dizer que o item que completará. Pessoal, a gente pode fazer isso aqui de várias maneiras, né? De várias maneiras. Primeiro, a gente poderia montar um balançozinho, né? Que inicialmente a gente tem lá, ó, no ativo. Vamos ver se o ativo está batido. O ativo tem lá bens existentes lá, 2.000 no ativo, direitos a receber,
1.500. É isso? Isso é o ativo. Aí tem lá, obrigações a pagar, 250, com um PL, né? Cadê aqui? Situação líquida anterior, 1.350. Então, se você olhar, tá tudo batidinho, 1.500 com 1.500. Aí a gente já anulava aquilo ali e pegaria o quê? Pegaria esses outros fatos para a gente ver com origem de aplicação, né? Já vi que estava batido. Mas a gente pode já fazer de modo geral, pegar, ó, olha só, origem igual aplicação, e for vendo ali o que é origem e o que é aplicação, né? Olha só, vamos ver aqui. Esses fatos aqui eu quero saber se são origem ou aplicação. Aumento de ativo. Aumento de ativo, aumentou ativo, isso é o que, Silvio? Aplicação. Aumento de passivo, isso é o que? Origem. Bens existentes, é o ativo, isso é o que? Aplicação. Consumo realizado, despesa, isso é o que? Aplicação. Direitos a receber, ativo, isso é o que? Aplicação. Ganhos e rendas obtidos, isso é receita, receita é o que? Origem. Obrigações a pagar. Obrigações a pagar, isso é passivo, passivo é o que? Origem. Reduções de ativo é origem. Reduções de passivo, aplicação. Situação líquida anterior, o PL anterior, isso é o quê? Origem. Aí a gente vai ver que tem um desequilíbrio entre eles, certo? Vamos ver aqui o que é que nós temos de aplicação. Aplicação. A aplicação nós vamos ter 1.000 de aplicação, não é isso? Com mais 2.000 de aplicação, tá aqui. Com mais 700 de aplicação, com mais 1.500 de aplicação e com mais 800 de aplicação. 007, 512, 820 vão 2, 3, 3, 6. 6.000 é o valor da aplicação. E aí nós vamos ver o valor das origens, né? Origem, nós vamos ter 1.200, tá aqui a origem. Depois 950, origem. Depois 2.150 origem, e depois 450 com 350 vai dar 1.800 de origem, né? Portanto, as origens nós vamos ter 0, 5, 5, 10 a 1, 3 e 9, 12, 12, 13, 8, 21 vão 2, 2, 1, 3, 6. 6.100 de origens e 6.000 de quê? De aplicação, né? 6.100 de origem e 6.000 de aplicação. Então tá faltando o quê? Para que isso seja igual, a origem não tem que ser igual à aplicação, a origem tem que ser igual à aplicação. Então tá faltando uma aplicação. Tá faltando uma aplicação de quanto? Tá faltando uma aplicação de 100. Tá faltando uma aplicação de 100. Beleza, e pode dizer aqui que tá faltando uma aplicação. Mas às vezes não acontece isso, né? A gente já a gente fala de lançamento, né? E a gente vai ver, né, no lançamento, que a gente, né, as contas do ativo, elas não têm saldo devedor, né? Então, quando o ativo aumenta, a gente debita. Então, quando é que a gente debita uma conta? A gente vai debitar uma conta, a conta do ativo tem saldo devedor. Então, se você debitou, é porque o ativo aumentou, você debita. Passivo tem saldo credor. Então, se o passivo diminuiu, você debita. Se o PL diminuiu, que ele tem saldo credor, você debitou. Ou então você debita o quê? Despesa. Certo? E você credita quais contas? Quando o ativo aumenta, você debita. Quando o ativo diminui, você credita. Já já a gente mostra isso com detalhe, mas eu sei que você já sabe isso. Você já fez o curso básico, né? Quando o passivo aumentou, você creditou. Quando o PL aumentou, você creditou e as receitas. Então, na contabilidade, isso é básico na contabilidade. O que, Silvio, que é básico na contabilidade? É que sempre na contabilidade você debita sempre uma aplicação, certo? E você na contabilidade, você sempre vai creditar o quê? Uma origem de recurso, certo? Sempre você debita a aplicação. Então tá aqui, ó, sempre você debita quando o ativo aumenta, o passivo diminui, o PL diminui ou despesa. Sempre é debitado uma aplicação e creditado uma origem. Então tá faltando o quê que ele me falou? Ó, o valor das aplicações 6.000. Então tá faltando uma aplicação, tá faltando aplicação. O valor da aplicação, a aplicação é 6.000 e a origem é 6.100. Se está faltando uma aplicação, está faltando o quê? Um débito. Débito é aplicação. Então está faltando um débito de quanto? Um débito de 100. Não é 100.000 não, um débito de 100. Então está faltando um débito no valor de quanto? Um débito no valor de 100. Portanto, a alternativa correta, a letra A. Tranquilo aí. Próxima questão, mesma batida, caiu na prova de analista da Receita Federal. A firma equacionada apurou o seu patrimônio em 2011, computando os saldos iniciais e a movimentação do exercício. Disto, resultaram os valores abaixo listados.
como eu falei, se você pegou e viu que o balanço já estava... Agora a gente já vai fazer, né, pra gente, ó, bens. Ó, eu vou ver aqui o balanço. Bens, direitos, obrigações e situação líquida. Então aqui, ó, tá quanto? Tá 350 mil. 350 mil, 200 com 150, 350. Aqui tá quanto? Tá 350 mil. Então significa que essas origens já matou com essas aplicações aqui, não vou nem olhar aquilo. Eu só vou olhar agora essas outras, porque o balanço estava batido. Né? Então, se estava batido é porque a origem é igual a aplicação. Né? Mas no outro não fiz, a gente fez lá completo. Agora vamos lá. Aumento de ativo é uma aplicação. Aumento de passivo, isso é uma origem. Redução de ativo. Ativo aumentou é aplicação, se ele diminuiu é o quê? Origem. Redução de passivo, isso é o quê? É aplicação. Obtenção de ganhos e rendas, receita, isso é origem. Realização de consumo são o quê? Despesa. Despesa é o quê, pessoal? É aplicação. Então, aplicação, nós vamos ter aqui 100 mil de aplicação, mais 80, 180, com mais 70. A aplicação vai ser igual a 250 mil. Agora, origem, 120 mil de origem, com 45, 165 e com 95, né? Vai dar quanto? Vai dar, vamos lá, 260, né? 10 a 1, 3, 4, 7, 9, 16. As origens vão ser igual a 260 mil. Certo? Origem, de novo, maior do que a aplicação. Então, o que é que está faltando? Disto, resultar os valores abaixo listado. Ele vai me dizer que está faltando uma coisa aí, porque não está equilibrado. Não está equilibrado. E se está faltando uma coisa, o que é que vai estar faltando aí, Silvio? Aí depende, né? Aí depende o quê? Do jeito que ele vai falar. Ou ele vai me dizer que falta uma aplicação de 10 mil, ou ele vai me dizer que falta um débito de 10 mil, porque sempre você debita o quê? Uma aplicação. Ou falta uma aplicação, um débito no valor de 10 mil. Vamos ver aqui, falta uma aplicação no valor de 10 mil. A aplicação, aí ele já veio direto, não quis nem falar débito, como foi na outra questão. Falta uma aplicação no valor de 10 mil. Perfeito? Beleza. Outra aí, no Ministério também que caiu, né? No Ministério do Turismo aí em 2014, estamos no exercício social de 2013 e computamos aí, né, entre diversas contas e saldos, os seguintes títulos. Aí vem aí. Só que essa questão foi uma questão um pouquinho, eu achei meio forçada, né? Mas vamos lá. Essa aqui não deu nada da coisa do balanço patrimonial, perfeito, mas vem lá. Despesa do exercício seguinte. Ou seja, a despesa do exercício seguinte é uma despesa que está no balanço, né? Você pagou, mas ainda vai acontecer o fato gerador. Aqui, beleza, isso aqui está no balanço, e se a despesa do exercício seguinte é um ativo, e se é um ativo, isso aqui é uma aplicação. Despesa do exercício é despesa, isso é despesa, isso aqui é o quê? É uma aplicação. Despesa a pagar, se é uma despesa a pagar, uma despesa que ocorreu o fato gerador, mas você não pagou. Se é uma despesa que aconteceu o fato gerador e você não pagou, isso aqui é um passivo, vai estar lá no passivo, isso aqui é o quê? É uma origem. Beleza. Despesa do exercício anterior. Essa despesa do exercício anterior que é o grande problema. Que despesa do exercício anterior é essa? Se você tem uma despesa no exercício anterior, depende. Se ela já foi paga, ela morreu. Ela não vai existir num passivo e não vai existir... Se ela é despesa do exercício anterior, ela não vai estar nesse resultado. Ela não é despesa nem receita desse resultado, porque ela foi despesa do exercício anterior. Então, para que ela estivesse no balanço patrimonial, por você pegar a origem de aplicação, teria que ter sido uma despesa do exercício anterior, ele falasse que não foi paga, certo? Mas ele não falou nada. E aí, quando tiver esse tipo de coisa, a gente presume, se for do exercício anterior, é que foi paga no exercício anterior. E aí já morreu essa despesa do exercício anterior, certo? Isso aí que eu achei um pouquinho de forçação de barra, que ele poderia ter sido mais claro. Despesa a vencer é a mesma coisa de quê? De despesa do exercício seguinte. São despesas pagas antecipadamente. Isso é um ativo, e sendo um ativo, isso é uma, o quê? Aplicação. Receita a receber, isso é um ativo. Um ativo é uma aplicação, uma receita que você tem a receber. Receita a vencer. Isso é a receita que você recebeu antecipadamente. Você recebeu e não aconteceu o fato gerador. Você recebeu e não aconteceu o fato gerador, isso você vai ter o quê? Uma obrigação, um passivo. Isso é passivo, isso é o quê? Isso é origem. Receita de exercício futuro. Você recebeu a receita e ainda vai acontecer o fato gerador. Isso vai estar lá no passivo, isso é uma origem.
Agora, receita de exercícios anteriores é a mesma coisa que aquela despesa de exercícios anteriores. Isso aqui que eu achei a sacanagem da questão, né? O resto tá tudo claro, mas essa despesa de exercício anterior e receita de exercício anterior ficou meio esquisito aí, certo? Ou seja, para que uma receita de exercício anterior lá entre nesse ajuste de origem igual aplicação, ele teria que, né, deixar claro que ela não foi paga, que ela foi paga, né? Ou seja, se ela não fosse paga, ela estaria nesse balanço e iria entrar no ajuste. E receita do exercício, isso é o quê? Isso é a origem, né? Receita do exercício, origem. Aí beleza, aí vamos lá pegar a aplicação. A aplicação, nós vamos ter 250 com mais 400, com mais 210, com mais 270. E nós teremos 516, 67, 13 a 1, 37, 4, 11, 1130 e origens no valor de 520 de origem, 145, 230 e 720. 5, 2, 4, 6, 9, 11 a 1, 5, 1, 6, 1, 7, 7, 7, 14, 14 com 2, 16. Aí nós temos lá 1.615 de origem e 1.130 de aplicação. 1.615, 1.000. Né? Só voltando aqui. 1.615 origem. 1.615 origem. 1.615 origem. E a aplicação foi de quanto? De 1.130. 1.130 foi de aplicação. Então ele diz, né, após a apuração, aí feito para a montagem das demonstrações contábeis do exercício de 2013, podemos dizer que os elementos acima listados vão colaborar na equação com a diferença de quanto? A diferença de quanto de origem de aplicação? Aí vamos lá, ver aí. A origem foi 1.615 e 1.130 de aplicação. 5 menos nada, 5. 11 menos 3, 8. 5 menos 1, 4. Portanto, 485 é o que está faltando aí de natureza credora para que bata a equação. 485 de natureza credora, portanto, a alternativa correta é letra D. Por quê? Porque ali a gente tem, ó, né, que o crédito, né, os créditos, ele fala contábil com a diferença é credora. Quando a gente debita as origens que nós temos, são créditos, não é isso? São créditos, natureza credora. Então, os créditos superaram os débitos aqui, enquanto em 485, né? Não é para equilibrar, não. Ele está me perguntando aí o que foi o valor da diferença. Então, os créditos superaram os débitos em 485. Beleza? Então, a gente dá uma paradinha aqui para tomar uma água e já já a gente volta aí com mais questões.